Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Metrologia e esse é o terceiro vídeo dessa semana especial em comemoração ao Dia Mundial da Metrologia, num total de 7, viu? Eu vou deixar os links dos outros episódios aqui na descrição, que é onde eu falo das redefinições do mol e do metro. Só depois que terminar de assistir esse vídeo aqui, que você vai lá conferir os outros episódios, estão bem legais. Só lembrando que lá no nosso site, canalmetrologia.com.br, tem mais conteúdos complementando esse vídeo. Agora deixa de conversa fiada e vamos para o que interessa. Na 10ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, que ocorreu em 1954, definiu a escala de temperatura termodinâmica baseada no ponto triplo da água. Esse ponto é aquele que a água fica nos estados sólido, líquido e gasoso ao mesmo tempo. E para essa condição, por definição, foi dado o valor de 273,16 kelvins exatamente. 13 anos depois, na 13ª CGPM, o Kelvin passou a ser a fração de 1 dividido por 273,16 da temperatura do ponto triplo da água. Se respeitar as especificações da pressão e da composição da água, esse fenômeno sempre ocorre na mesma temperatura. Essa definição até que é boa, mas não para os dias atuais. E ela tem um problema alarmante e pode ser o calcanhar de Aquiles de qualquer unidade do SI. É extremamente complicado colocar ela em prática com a exatidão e precisão necessária. Esse problema fica muito claro quando precisamos de temperaturas extremas, temperaturas abaixo de 1 Kelvin e temperaturas maiores que 1300 kelvins. Para minimizar esses problemas, o mundo utiliza outras escalas, como é o caso da Escala Internacional de Temperatura de 1990, mais conhecida como ITS 90, que utiliza outros pontos de temperatura de outros elementos diferentes. Inclusive, descobriram que os valores fornecidos pela escala ITS 90 estavam ligeiramente errados. As temperaturas abaixo do ponto triplo da água estavam sendo subestimadas em aproximadamente 7 milésimos de Kelvin, e para as temperaturas acima do ponto triplo estavam superestimando em aproximadamente 1/100º de Kelvin. A parte boa é que todo mundo estava errado. É por esses e outros motivos que o Kelvin vai receber um tapa no visor. Ele passará a ter relação com a constante fundamental de Boltzmann, e a unidade dessa constante é Joule por Kelvin, ou seja, ela terá o papel de relacionar a temperatura com a energia. E a sua nova definição será da seguinte forma: o Kelvin, símbolo K, é a unidade SI da temperatura termodinâmica. É definido fixando o valor numérico da constante de Boltzmann, que é exatamente 1,380649 vezes 10 elevado a 23 quando expresso em Joule por Kelvin. Essa definição está na proposta da 9ª edição do documento SI. Pode ser que daqui para novembro ocorra alguma mudança, apesar que eu acho difícil. Eu falei em novembro porque vai ser nesse mês que vai acontecer a 26ª CGPM. Vai ser nessa reunião que os metrologistas vão dizer se aceitam todas essas mudanças. Batido o martelo, elas passarão a valer a partir do dia 20 de maio de 2019. A grande melhoria nas redefinições das unidades é a democratização do sistema. Assim, não terá apenas um único instrumento capaz de obter o valor da unidade primária. E no caso do Kelvin, não é diferente. Baseado nisso, o BIPM fez duas exigências. A primeira é que a incerteza na medição da constante de Boltzmann não fosse maior que 1 parte por milhão. E a outra exigência foi que a constante de Boltzmann fosse definida por pelo menos 2 métodos fundamentais diferentes, com incertezas menores que 3 partes por milhão. O BIPM deixou o jogo aberto para se utilizar qualquer lei da física que envolvesse temperatura
para determinar a constante de Boltzmann. Mas no final, 3 grandes projetos se sobressaíram. O primeiro é o termômetro acústico de gás, que basicamente vai medir a velocidade do som em um determinado tipo de gás. Com o valor dessa velocidade, podemos aplicar nessa equação e obter a constante K, já que o T é a temperatura no ponto triplo da água e o M é a massa molecular do gás. O segundo é a temperatura de gás de constante dialética, que vai medir a permissibilidade do gás hélio. Com esse valor em mãos, basta aplicar nessa outra relação matemática e obter a constante de Boltzmann, já que a pressão é controlada e, portanto, conhecida. O α0 é a polaridade do dipolo elétrico estático e esse valor é calculado. E esse outro termo é a constante elétrica. O outro método é pelo termômetro de ruído de Johnson, que se propõe a medir a tensão de um resistor. A relação entre essa tensão e a temperatura termodinâmica é dada por essa equação. Esse projeto já vai depender de outra constante, que é a constante de Planck, que será usada para redefinir o quilograma. O melhor de tudo é que todos esses projetos contribuem e contribuíram para a definição da constante de Boltzmann. Existe um órgão chamado CODATA, que é responsável por compilar todos esses valores fornecidos por esses 3 grandes projetos e nos fornecer um único valor para a constante. E esse valor, divulgado em 2017, é de 1,38064903 vezes 10 elevado a menos 23 Joule por Kelvin e com uma incerteza de 0,37 partes por milhão. O valor da constante de Boltzmann utilizado para redefinir o Kelvin sem incerteza tem 7 algarismos significativos. É importante deixar claro que essa nova definição não vai anular as escalas antigas, como a ITS 90 e nem as medições utilizando o ponto triplo da água. Serão todas rastreadas à nova definição. Não esquece de passar lá no nosso site, porque tem informações complementares a tudo isso que eu passei aqui em artigos e podcasts. A nossa campanha de apoio no padrim.com/canal Metrologia já está no ar. Então, se você puder apoiar esse projeto de alguma forma, ficaremos super agradecidos. Qualquer contribuição é muito bem-vinda. E o melhor, teremos recompensas exclusivas para os nossos apoiadores. Se você quiser saber mais informações de como apoiar e saber quais são as recompensas, clica aqui no primeiro link da descrição, tá bom? Até amanhã!